be a glorious sight. All the saints in spotless white, and with Jesus they shall feast eternally. Oh, come and dine, Master cross, come and dine. For you may feast at Jesus' table all the time. Hey, the great multitude, turn your water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Oh, come and dine, the Master calleth, come and dine. Dine on the Word. You may feast at Jesus' table all the time. Hear the great multitude, turn your water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Now, as we separate, as we go from our different homes, let's go with prayer now. Let's sing our good old dismissing song. How many knows it? Take the name of Jesus with you. Everybody together now. Let's sing. Take the name of Jesus with you. A child of sorrow and of woe. It will joy and comfort make you. Take it every woe. Precious name, oh how sweet, oh what earth and joy of heaven. Yes, precious name, oh how sweet, oh what earth and joy of heaven. Listen. At the name of Jesus bow we, falling prostrate at His feet. King of kings, heaven will crown Him. Oh, when our journey is complete, precious name, oh how sweet, oh how earth and joy of heaven. Oh how sweet, oh how earth and joy. Here's what I want you to do. Take the name of Jesus with you as a shield from every foe. When temptations round you down, bring the holy name in prayer. Precious name, oh how sweet, oh what earth and joy of heaven. Precious name, oh how sweet, oh what earth and joy of heaven. Amen. At the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there I received my sight, and now I am happy all the day. Oh, at the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. And whenever just something is burning in your heart, not to go there to argue now, not to go there to fuss, but to go there to worship. Wow. And to go home refreshed. Isn't that a wonderful life? How many has experienced that? Let's see your hand. Amen.
Praise God. That's right, Bertie, let's sing that. Peace, peace. Peace, wonderful, coming down from the Father above. Sweet over eyes, in the fabulous billows of. I want you to do something now. Everyone who's sitting right next to you, shake hands with them. Say, God bless you, brother, sister. I want to meet you in heaven. Amen. Coming down from the Father above. Sweet over my spirit forever. Oh, my. In the fabulous billows of down at the cross where my Savior died. Down there where cleansing from sin I died. There to my heart was the blood that flowed. Glory to His glory to His name. Glory to His precious name. There to my heart was the blood of glory to His name. Now, while we sing the next verse, I want the sick could line up right up here now for the prayer, right over on this side. Now, I want the ministers, if they'll come forth now to help us pray for the sick, line up on the right-hand side, come around this way. That's right, over on the right side, those to be prayed for. I am so wondrously saved from sin. Jesus, so sweetly abide with Thee. There at the cross where He met me. Lord. Redenção pelo poder. Good evening, friends.
Muito agradecido. Boa noite, amigos. Privilege to be here tonight to address you again in the name of our dear Lord Jesus Christ. É um privilégio estar aqui esta noite para falar-lhes novamente em nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo. And it's always a privilege to meet God's people anywhere and to speak of that great name, Jesus. E é sempre um privilégio encontrar com o povo de Deus em qualquer parte e falar desse grande nome, Jesus. I certainly appreciate the song the brother just sang. Seguramente aprecio o hino que nosso irmão acabou de cantar, That's my favorite. pois esse é o meu favorito. In the day that when they're trying to make Jesus just merely a prophet or a good man or a teacher, that really brings out his deity, what he was. No dia quando tentam fazer de Jesus só um simples profeta, um bom homem, ou um mestre, isto realmente apresenta sua deidade, o que ele era. And I believe that he was, E eu creio que ele foi, there was never one like him on earth, never will be. nunca houve um como ele na terra, nunca haverá. He was Emmanuel. Ele era Emanuel. He was Alpha, Omega, the beginning and the end. He that was, which is, and shall come, the root and offspring of David, the morning star. Ele era o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, aquele que era, que é e que há de vir, a raiz e a descendência de Davi, a estrela da manhã. In him dwelt deity. Nele habitava a deidade, In him was God. nele estava Deus. God was in his Son, in Christ, reconciling the world to himself. Deus estava no seu Filho em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Jesus said, it's not me that doeth the works, but it's my Father that dwelleth in me. My Father and I are one, God made manifest in flesh. Jesus disse, não sou eu quem faço as obras, mas meu Pai que habita em mim. Eu e meu Pai somos um, Deus manifestado na carne. What a marvelous revelation of God's love to us. He would unfold himself and come down and dwell in human flesh in order to take away sin and sickness from the human race, to redeem us back to the Father. Que revelação maravilhosa do amor de Deus para conosco. Ele se revelou e desceu e habitou na carne humana para tirar o pecado e enfermidade da raça humana e nos redimir ao Pai. That's wonderful, isn't it? We sure appreciate that. Isto é maravilhoso, não é? Amém. Com certeza damos valor a isso. Now, last night I guess I'll have to kind of apologize. Agora, ontem à noite, creio que, de certa forma, terei que pedir desculpas. Billy got me a little quick last night because it was I got weak. Billy veio me levar um pouco rápido ontem à noite porque estava como que eu fiquei fraco. But those meetings, that discerning, no one will never know what it is. That's just this. You have to come into it to know it. Mas essas reuniões, esse discernimento, e ninguém nunca saberá o que é isso, a menos que esteja... Você tem que entrar nisso para saber, veja. There's no way of trying to explain it. Não há maneira de tentar explicar. It's not a way that you could do it. Não há maneira de poder fazê-lo. It's just an experience that no one knows about, only those who go through it. É somente uma experiência que ninguém sabe, somente aqueles que passam por ela. What it does to the human race, what it does to the man, brings the very life out of him. O que isso faz à raça humana, o que isso faz ao homem, consome sua própria vida. Out of him, well, you're living in two worlds. Bem, você está vivendo em dois mundos. You're in a world here and you're in a world there. You were somebody else maybe 50 years ago. Você está em um mundo aqui e está em um mundo lá. Quando está com outra pessoa, talvez 50 anos atrás, And you may be with somebody years in the day to come.
E você poderá estar com alguém anos depois. And yet you realize you're standing on the platform here and you're speaking something that happened many, many years ago. E, no entanto, você se dá conta que está de pé na plataforma aqui e está falando de algo que aconteceu há muitos, muitos anos atrás. Maybe weeks ago, months ago, another nation, another place or something. Talvez semanas atrás, meses atrás, em outra nação, em outro lugar, ou algo assim. And then you kind of keep yourself straight in that and thinking, tell you it's quite a thing. Então você tenta manter uma linha nisso e pensando, vou lhe dizer, é uma coisa e tanto. But the Lord has blessed us so far in it, and we're very happy and trust now that God will get glory from the meeting. Mas o Senhor tem nos abençoado até aqui nisto e estamos bastante felizes e confiamos agora que Deus será glorificado com a reunião. Now, in the services tonight, I thought while we're just a little handful of people together, Agora, no culto esta noite, eu pensei, enquanto estamos em poucas pessoas reunidas, our meetings is only advertised locally here, and it's just for the local people. nossas reuniões são anunciadas somente aqui localmente e são apenas para os moradores locais. And before we get into the larger part of the meetings, I was thinking today that I would try to maybe get some of the old-fashioned teaching out of the Bible to the people, that when the great event comes, if God sends it to us, then we'll be able to understand it better. E antes de entrarmos na parte mais ampla das reuniões, eu estava pensando hoje em talvez tentar trazer um pouco do ensinamento da Bíblia à moda antiga para o povo, para que quando chegar o grande evento, se Deus enviar isso para nós, então poderemos compreender melhor. After all, divine healing is just the bait on the hook to catch the fishes, it's just... Afinal, cura divina é apenas a isca no anzol para apanhar o peixe, como vocês sabem. That's the one, the fish grabs at the bait and gets the hook. Isso é só o que o peixe agarra a isca e pega o anzol. So our one alternative is this, that souls won to Jesus Christ. Então, nossa única finalidade é esta, que almas sejam ganhas para Jesus Cristo. If God heals you tonight, you may get sick again before you die. Se Deus o curou esta noite, você pode ficar doente outra vez antes de morrer. You may be sick again in a year from now, or 2 years from now. Maybe sick in a week from now, or a day from now. I don't know. Você pode ficar doente de novo daqui a 1 ano ou daqui a 2 anos. Pode ficar doente daqui a 1 semana ou daqui a 1 dia. Eu não sei. But there's one thing sure, you're going to leave this world some of these days. Because this is just patched up. Porém, há uma coisa com certeza. Você deixará este mundo um dia destes porque isto está apenas remendado. But if that soul ever comes in contact with the Holy Spirit and is born again, you have eternal life. Mas se essa alma entra em contato com o Espírito Santo e nasce de novo, você tem vida eterna. No matter what happens here, you never perish. Não importa o que aconteça aqui, você nunca perecerá. Jesus said, he that hears my words, believeth on him that sent me, hath, that's present tense, everlasting life, shall not come into condemnation, but hath, past tense, passed from death unto life. Jesus disse, aquele que ouve minhas palavras, crê naquele que me enviou, tem, está no presente, vida eterna, não entrará em condenação, mas passou pretérito, da morte para a vida. That'd make us all Methodists and start shouting, wouldn't it? Isto faria com que todos nós, metodistas, começássemos a gritar, não faria? That's right, to think that God has did that. Isto é correto, de pensar nisso, de que Deus fez isso. Now that's not my word, that's his.
St. John 5:24. Agora, esta não é a minha palavra, é a deles, São João 5:24. St. John 6, Jesus said, He that eats my flesh and drinks my blood has everlasting life, and I'll raise him up at the last day. São João 6, Jesus disse, aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue tem vida eterna, e eu o levantarei no último dia. That's right. Isto é certo. He that eats my flesh and drinks my blood has, at present tense, everlasting life. Aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue tem, está no presente, vida eterna. Now, if it's everlasting, it doesn't just go from one revival to the other, but it goes through eternity. Agora, esta eterna não vai simplesmente de um reavivamento ao outro, porém segue através da eternidade. And now, for some of you ministers that's sitting by, knowing that everlasting life comes from the same word that means God's life. E agora, para alguns dos ministros que estão sentados perto, sabendo que aquela vida eterna vem da mesma palavra que significa a vida de Deus. The word Zoe, Greek word which means God's own life. A palavra Zoe, palavra grega, que significa a vida do próprio Deus. Then we become a son or daughter of God, an offspring of God, with part of God's life in us. Então nós tornamos filho ou filha de Deus, uma descendência de Deus, com parte da vida de Deus em nós. We could no more perish than God could perish. That's right. So we have everlasting life and go to be raised up in the last days. Não poderíamos perecer mais do que Deus poderia perecer se Ele tentasse. Então temos vida eterna e vamos ser ressuscitados no último dia. Is that wonderful? Não é maravilhoso? That would make Baptists, Methodists shake hands and shout, wouldn't it? Isso faria com que os batistas e metodistas dessem um aperto de mão e gritassem. Não faria? Sure would. That's right. Claro, sim. Isto é certo. That's the good thing about the old-time religion. Isso é que é bom com a religião dos velhos tempos. It just makes everybody step together and love one another. Ela simplesmente faz com que todos se sentem juntos e amem uns aos outros. Sure does. Takes all the differences away, makes new creatures. Claro que faz. Tira todas as divergências, faz novas criaturas. It'll make a tuxedo coat and a pair of overalls, put the arms around one another and say, Brother, how are you getting along? Right. Ela fará um casaco de rigor e um macacão colocarem os seus braços ao redor um do outro e dizerem, irmão, como tem passado? Isso é certo. Sure will. Claro que fará. It'll make a silk dress and a calico, put their arms around it and say, Sister, I love you. Ela fará que o vestido de seda e um de chita coloquem em seus braços ao redor e digam, irmã, eu a amo. That's what it does. É isto que faz. It sure does. It tears down the difference. Rich or poor, bond or free, we're all one in Christ Jesus. Com toda certeza, simplesmente rompe a divergência. Rico, pobre, preso ou livre, somos todos um em Cristo Jesus. Sunday at the tabernacle, which I see there's a whole group of tabernacle people sitting here. We had a Sunday school lesson on the redemption by the blood. Domingo, no tabernáculo que vejo a um grupo grande de pessoas do tabernáculo sentado aqui, nós tivemos uma lição de escola dominical sobre a redenção pelo sangue. And I got so wound up in it that I feel like I'm still in another sphere somewhere on redemption by blood. E me envolvi tanto nisso que sinto até como que se ainda estivesse em outra esfera, em alguma parte sobre redenção pelo sangue. And tonight, after the family had left and had come over here early to get to hear the song service and so forth, I was in the room and it seemed like E esta noite, depois de minha família ter saído para vir para cá cedo,
para ouvir a parte de cânticos e demais coisas, eu estava na sala. E pareceu que I began to read in the scriptures, and I found something. I thought, well, if the Lord willing, I'll just talk on that a little while tonight. comecei a ler na Escritura e encontrei algo. Eu pensei, bem, se o Senhor permitir, falarei um pouquinho sobre isso esta noite. That's redemption by blood Sunday. Isto é, redenção pelo sangue, domingo. Now, tonight, I'm going to speak on redemption by power. Agora, esta noite, falarei sobre a redenção pelo poder. And tomorrow night, I'm going to speak on redemption in completeness, if God willing, that is, in joy. E amanhã à noite falarei sobre a redenção em plenitude, se Deus permitir, isto é, em regozijo. And blood and power and in joy, redemption. Em sangue, em poder e em regozijo, redenção. And to pull this out, E para apresentar isso, now many people, as fine educated scholars, knows how to break through and give these kind of revelation maybe for this or that or cast some. agora muitas pessoas, como bons, cultos, estudantes, sabem como transmitir e expor este tipo de revelação, talvez para isto ou aquilo, manifestar algumas. But me, I'm kind of one of these here illiterate type of preachers that Porém, eu sou um daqueles tipos de pregadores e letrados aqui que only thing that I know to do to be sure that I'm pretty near right anyhow is to go to the shadows. a única coisa que sei fazer para estar seguro que estou certo de qualquer modo é ir por sombras. If I started walking towards the wall and the light on this side, I could tell just about what I looked like, whether I was a four-footed beast or fowl or what it was, if I see what kind of a shadow I reflect. Se eu começasse a andar em direção à parede e à luz deste lado, eu poderia notar mais ou menos que a aparência eu teria se eu fosse um animal quadrúpede ou uma ave, ou seja, o que fosse, se eu visse o tipo de sombra que reflito. Now, the Old Testament was a shadow of the New Testament. Agora, o Antigo Testamento foi uma sombra do Novo Testamento. It was the negative, like the moon to the sun. Foi o negativo, como a lua em relação ao sol. The sun shining on the moon reflects the light to the earth. O sol brilhando na lua reflete a luz para a terra. And I just love the Old Testament. It's just as full of parables like that or as it can be. E eu simplesmente gosto demais do Antigo Testamento. Ele é completamente cheio de parábolas assim, ou quanto possa. Now, the perfect, Agora, o perfeito, in Genesis, when God made the sun first, the moon next, that moon and sun represents Christ and the church. em Gênesis, quando Deus fez o sol primeiro, depois a lua, essa lua e o sol representam Cristo e a igreja. Just as the sun comes up in its power and glory, and when it goes down, it reflects its light to the moon in the darkness to give light on the earth while the sun is gone. Exatamente como o sol nasce em seu poder e glória, e quando ele se põe, ele reflete a sua luz para a lua na escuridão para iluminar a terra enquanto o sol desaparece. Jesus, when he left, he went into glory and reflected his light back on the church. Jesus, quando ele partiu, ele foi para a glória e refletiu sua luz na igreja, To give the church light of the gospel until he returns. Oh my, and then they'll get married. para a igreja dar a luz do evangelho até ele voltar. Oh, que coisa! E então eles se casarão. That'll be wonderful. There'll be one great light of moon and Isso será maravilhoso. Será a grande luz da lua e
The Lamb is the light thereof. They needed no more sun in the city. O Cordeiro é a sua lâmpada. Não necessitarão mais do sol na cidade. Now, Quão grande és tu. 330, irmão Pedro, do inário tradicional. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos. No céu azul, estrela pontilhada, o teu poder mostrando a criação.
acrescente-nos a sua bênção nesta noite. A escritura que nós lemos na ceia é 1 Coríntios 11. Eu quero apenas meditar um pouquinho com a igreja em Amós 3, verso 3. Amós 3, verso 3. Pode, porventura, dois andarem juntos se não estiverem em pleno acordo? Podeis assentar. Podem, porventura, dois andarem juntos se não estiverem em pleno acordo? Esse acordo, a palavra acordo já significa que alguém teve que sacrificar alguma coisa. Acordar, concordar, aceitar um acordo, né? Porque na vida normal, na vida natural, nós temos tudo explicado. Como que uma mulher dorme com um homem que ronca? Eles têm que fazer um acordo, né? Para viverem juntos. Porque uma grande parte dos homens roncam. Eu já sofri noite no meio de um coral de 4 pessoas. Aqueles homens roncavam mesmo. Era Joaquim Gonçalves, Otávio, pastor Otávio e Joaquim Rodrigues, tudo num quarto só. E eles não deixaram eu sair. Ficaram preocupados, né, de dormir lá fora. Aí eu tive que fazer um acordo com eles, de passar a noite sem dormir. Apenas deitado ali, né? Ouvindo aquela sinfonia. Isso é o natural. Agora, existe acordo na alimentação. Às vezes o marido não gosta tanto de uma coisa como a esposa gosta. Mas eles sacrificam para ela ter o prazer dela e ele ter o prazer dele na alimentação. Também até negócios, viagens, tudo tem que haver um acordo, né, para fazer aquilo. O irmão Brana fala da sua dificuldade que ele tinha de ir com a irmã Meda nas lojas fazer compras. Ele disse que não aguentava andar atrás dela, que ela andava rápido, e ela ia em todas as lojas e olhavam tudo. Às vezes ele sentava ali na calçada, em algum lugar, para esperar ela. Mas ele ia, porque era o prazer delas, era o passatempo, né? Então ele ia para satisfazer ela. E assim a vida ela é cheia desses acordos. Dentro da própria igreja, dentro do próprio ministério, do próprio companheirismo, nem tudo é do jeito que todos gostam. Às vezes você tem que sacrificar alguma coisa. Mas o importante é sair
com o acordo. O irmão Brana fala aqui na mensagem As Bodas do Cordeiro, como ele pensava antes e depois como ele começou a pensar com relação a estas coisas. Logo aqui no parágrafo 79, com o passar dos dias, pensei que tinha que fazer todo o trabalho. Igreja pequena, tudo começando. Eu lembro do pastor Joaquim Gonçalves fazendo todo o trabalho lá na Avenida Goiás ainda. Uma vez que nós fomos para um batismo, foram batizados 250 pessoas nos títulos, e foram 12 ônibus que levaram a igreja com os candidatos. E ele era o único diácono que fazia todo o trabalho de diácono. Ele corria e molhava a camisa de suor, colocando as pessoas nos ônibus, ensinando a estrada e falando. Ele corria o tempo todo. Então o irmão Brana diz: pensei que tinha que fazer todo o trabalho sozinho. E eu descobri, notei outro irmão que tinha uma igreja, um pastor. Quer dizer, ele fazia isso e ele notou que tinha um outro também que fazia. Ele também tinha dificuldades, tanto quanto eu. Afinal, isso também se estende a ele. Você sabe, essa circunstância também se estendia ao outro companheiro de outra igreja. Então descobrimos que precisamos um do outro. Eu não estou me relatando aqui a questão de ministério, mas no sentido espiritual. Nós não podemos ser crentes individualistas. Nós não podemos ser crentes que pensamos só para nós. É claro que a fé ela é individual, mas a própria fé que nos coloca em comunidade nos leva a esta necessidade, é uma necessidade de sabermos viver uns com os outros. Com essa diferença de idade, de natureza, diferença de cultura, diferença de nível financeiro. Nós acabamos de ouvir o irmão Brana dizendo da mulher de seda abraçando a de chita. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele nos unifica. Ele tira as indiferenças. Se você for buscar uma diferença, você será uma pessoa egoísta. O que é o egoísmo? É aquele que quer só para si. Porque nenhuma pessoa que tem um nível que considere abaixo vai querer só para si estas coisas, porque isto seria complexo de inferioridade. Então você não é complexado. Aí você vai depender um do outro. É nesse sentido, irmãos, que nós temos que sacrificar os nossos direitos. Porque o direito daquele irmão, ele vai até aonde começa o meu, ou ele vem até onde começa o meu. E o meu vai até onde começa o dele. Agora, se eu não sacrificar, ele nunca pode se aproximar de mim, porque os meus direitos não permitem.
os meus direitos. Há pessoas que são de muita oração. Eu conheço um irmão que ele ora quase o dia inteiro. Ele vai tomar água aqui, ele para a água e ora primeiro, depois que ele toma. Se ele tomar 20 copos de água, são 20 orações. Se ele tiver que sair naquela rua ali e andar até na frente ali, ele ora primeiro, faz uma oração, e quando ele volta para dentro, ele faz outra oração. Então, ele é uma pessoa que ora o dia todo. Agora, isso é bom. A Bíblia diz, orai sem cessar, né? Isso é bom, é melhor do que aqueles que não oram de dia e deitam na cama e esquecem de orar. Então, veja só, nós precisamos um do outro. Isso, e eu acredito que é nesse grande movimento pentecostal. Estou feliz em ver essas barreiras de indiferenças se quebrando. Olha só, barreiras de indiferença. Nós temos que pensar nisso numa ceia, porque a ceia é uma comunhão. É onde a igreja une em torno do pão e do vinho. Forma uma unidade em torno do pão e do vinho. Aí nós temos que quebrar as barreiras. Por que há ceias que irmão não lava o pé do outro? A irmã não lava o pé da outra? Isso é barreira. Precisa quebrar isto. A melhor maneira, como dizia o pastor Joaquim Gonçalves, é você se encontrar ajoelhado ali aos pés daquele irmão, daquela irmã, lavando os seus pés. Quando você se depara com um irmão humilde, que não está perfumado, é uma pessoa humilde, e aí você se encontra ali aos pés dele, lavando os pés dele. Então você quebrou uma barreira. Aquela barreira que te separaria por causa da condição dele e por causa da sua exigência. Porque cada pessoa tem a sua maneira de viver, né? São mais exigentes, pessoas mais finas. Estou feliz em ver essas barreiras de diferença se quebrando. A grande igreja de Deus começando a se fundir em comunhão. Se não fundir, se não unir, não é comunhão. É por isso que a pessoa que tem indiferença, que marca outro, cria dificuldade com outro, ele nunca entra na comunhão. Porque aquela indiferença cria barreira, forma barreira. Quando eu falo isso para a experiência, quando eu encontro com uma pessoa que me ofende, porque tem pessoa má, elas ofendem mesmo. Antecipadamente eu já perdoo ele e não deixo nada de mal, nada de raiz do mal entrar no meu coração. Eu já perdoo ele. Eu nunca pude entender, irmãos, como que um crente vive 1 ano, 2 anos, em dificuldade com um irmão, com uma irmã, porque ele gostaria que ela pedisse perdão a ele, ele gostaria que ele pedisse perdão a ele, e ele nem sabe, às vezes, não tem atentado para aquilo, e aquela pessoa fica ali esperando. Fulano tem que me pedir perdão porque ele me ofendeu. Não existe isso no cristianismo, não, irmãos. O cristianismo é assim, você perdoa a pessoa
indiferente se ela vai te pedir perdão ou não. Indiferente se ela vai um dia chegar chorando e dizer: ô irmão, me perdoa porque eu te ofendi a tal dia, em tal tempo, em tal época. Aí a pessoa vai dizer assim: agora eu vou te perdoar, agora fica tudo certo. Isso não é cristianismo. Não, não é cristianismo. Temos que quebrar as indiferenças. Significa que o casamento está se aproximando agora. Por quê? Porque nós estamos fundindo em comunhão. A igreja está entrando em comunhão um com o outro. É nesse sentido que você tira as barreiras, para você não ter indiferença. Então é nesse sentido que Mombrão está dizendo: o casamento está se aproximando, o rapto está se aproximando, porque a igreja agora ela está em pleno acordo. Pleno acordo. O irmão Haroldo vai chegar para nós e dizer assim: olha, irmãos, eu gosto de pescar, eu descobri um lugar ali, queria que vocês fossem lá comigo. É um brejo, tem muita muriçoca, tem cobra, tem tanta coisa, tem jacaré, mas nós vamos entrar lá e pescar. Aí nós vamos fechar um acordo com ele. Esse acordo pode ter uma negociação, mas nós vamos fechar um acordo porque é a felicidade dele, é a alegria dele poder estar conosco ali. Assim um pouco esquisito, né? Mas eu estou falando isso no sentido para vocês entenderem que não é só nas boas coisas que nós estamos em acordo, não. Nós estamos em acordo para comer uma galinha com arroz aqui, gueroba, saladinha, sobremesa. Esse acordo aí todo mundo faz. Nós estamos em acordo para sairmos aqui, fretar um ônibus confortável e irmos numa congregação vizinha, passarmos lá a parte do dia. Vai ter gente que não vai estar, porque não viaja, não gosta de sair de casa, mas nós vamos formar um acordo com ele. Nós vamos formar um acordo. Então, o acordo ele tem sacrifício. Acordo não é só fazer o que nós gostamos. A esposa que não tem o acordo com o marido, ela fica uma mulher egoísta, porque ela não tem acordo com o marido. O marido tem que sacrificar tudo para manter a casa, para manter a família, para aquela esposa amá-lo, fazer as coisas por ele, para ele. Ele tem que sacrificar tudo. E às vezes não é assim. Então é aí aonde o casamento está se aproximando agora. E as pedras, por mais distintas que sejam, elas têm um lugar em algum lugar naquele edifício. Se são as pedras do Senhor. Aqui nós estamos vendo a culminação do assunto, irmãos. Nós achamos que tudo tem que ser igual a mim. Eu vou pensar isto. Você vai pensar isto, que todos têm que ser igual a você? Não. Às vezes o lugar daquela pedra não é o lugar que você vai servir lá. Então tem que ter uma diferente para ser colocada lá.
As diferenças das pedras formam a parede. As diferenças entre irmãos, em gostos, em nível, em cultura, é que forma a igreja. Nunca uma igreja foi formada com pessoas iguais. Aonde é que você encontrou no passado, no tempo dos profetas, de Moisés e dos apóstolos, uma igreja que não havia diferença entre eles? É só você ler as cartas aos Coríntios que você vai entender as grandes diferenças que havia. Mas eles tomaram a comunhão do Senhor. Está em 1 Coríntios 11. Eles tomaram. Eles estavam na igreja. E eles estarão no rapto. As indiferenças não vão impedi-los. Por isso que tem que haver acordo. Aqui na mensagem respeito, olha o que o irmão Brana diz aqui a respeito de Moisés. Mensagem respeito. Obedecer à mensagem é ter respeito por esse mensageiro. Olhe em Josué e Calebe. Eles permaneceram exatamente do seu lado. De Moisés, né? Do seu lado. É porque eu já estou lendo o parágrafo do meio para frente. Sim, Senhor, seja em que for que Moisés estivesse. Olha o acordo aqui. Eles estavam, sim, Senhor, seja em que for que Moisés estivesse. Eles estavam também. É seu gosto? Então é o meu também. É seu prazer? É o meu também. Não tem ninguém, irmãos, que rompe um lar, um casal, uma família desse jeito. Não tem ninguém. Estivesse Moisés certo ou errado, eles permaneciam exatamente com ele. Não toda a igreja, mas Josué e Calebe. Estivesse Moisés certo ou errado. Agora, ficar ao lado de uma pessoa certa é tão tranquilo, seguro, não é? Mas ao lado de uma pessoa errada, você sabendo que ele está errado, mas eles permaneciam exatamente com ele, de qualquer maneira. Está vendo? Porque eles sabiam que aquele era o mensageiro de Deus. Eu admiro que há pessoas que até hoje vivem lendo mensagem do irmão Brana e procurando contradição dentro da mensagem. Essa pessoa não é Josué e Calebe. Essa pessoa não tem a mesma firmeza, caráter que tinha Josué e Calebe. Porque, estando certo ou errado, já que é assim, estando certo ou errado, nós estamos juntos, então nós vamos juntos. Vamos prosseguir juntos. Eu não estou falando, irmãos, claro, vocês são espirituais, de aberrações, de coisas erradas. O irmão Brana chegou na igreja, tinha uma confusão dentro da igreja dele. Lá tinha uns moços que começaram a fazer um levantamento para tirar o irmão Névio do púlpito. Eles não queriam o irmão Névio como pastor.
Ah, mas que problema que eles arrumaram, irmãos. O irmão Branham diz assim, olha, vocês vão ter comigo agora. Vocês vão ter comigo. Eu quero saber de vocês por que vocês querem tirar o irmão Neville daqui da igreja. Pelo que nós conhecemos do irmão Neville, eu jamais pensaria uma coisa desta, tirar o irmão Neville do púlpito. Aí o irmão Branham foi explicar, ele diz, olha, para você acusar um ministro, você tem que ter 3 testemunhas. Três testemunhas de acusação. Ele estava bebendo no bar, um exemplo. Porque o ministro, enquanto ele permanece na doutrina e na vida moral, não tem como a igreja tirar ele. Mas o irmão Branham diz assim, olha, se ele foi encontrado bebendo, prostituindo, e a pessoa que viu tem que ter 3 testemunhas com ele para acusar o irmão Neville. Segundo a lei, quem está atrás de um vidro não serve como testemunha. O vidro veda os olhos. Então as 3 pessoas têm que estar lá. E aonde o irmão Branham encontrou isso? Na Bíblia, escrito por Tiago. Não pode aceitar uma acusação contra o ministro, a não ser por 2 ou 3 testemunhas. E os jovens queriam tirar o irmão Neville da igreja. Que interesse, né? Aonde surgiu esse interesse? É umas coisinhas assim tão insignificantes, né? Que acontece, mas teve que ficar escrito para nós na mensagem. E ele fala mais coisas, nós não vamos entrar nesse assunto. Mas eu estou falando de acordo. O acordo na ceia deve estar em nós, para nós estarmos em comunhão e o rapto chegando para nós. Agora nós vamos ler, eu vou parar aqui porque nosso tempo não permite. Eu vou ler 1 Coríntios 11, a partir do verso 23. 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Nós vamos deixar isso até aqui. Podeis assentar, irmãos.
Vamos orar pelo pão e pelo vinho, irmãos. Querido Pai, aqui está este pão. Ele representa esse sacrifício que foi feito por nós ali no Calvário. A comunhão, Senhor, estamos em um acordo nesta noite para tomar deste pão e beber deste vinho, crendo que aqui está o sinal da nossa vitória. Pedimos ao Senhor abençoar, santificar este pão, ó Pai. Nós te pedimos, com toda a igreja, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Vamos orar pelo vinho. Senhor Deus, aqui está o vinho, e nós oramos nesta hora, que ele seja consagrado, ó Pai, pela Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo. Venha colocar, ó Pai Santo, a consagração sobre este vinho. Nós, com toda a igreja, pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus.
Agora nós vamos para São João 13. Levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas meus pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhes: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Olha a falta de acordo aí. Respondeu-lhe Jesus: Se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Olha o acordo aí. E disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Agora nós podemos ir para o verso 17. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Graças a Deus. Podeis assentar, irmãos, e nós vamos para o lava-pés.
já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a ceia com celestial maná e de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar, vem cear, o Mestre chama, vem cear. Hoje mesmo tu te podes saciar, poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vem no fogo peixe e pão. É Jesus que nos convida a ceia vir. Cear, o Mestre chama, vem cear. Hoje mesmo tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedento se achar, venha a Cristo sem tardar, pois um vinho sem mistura Ele dá. E também dá vida ao pão, que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Hoje mesmo tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Hoje mesmo tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. 206, não sei se vai ser. Poder do sangue, do teu pecado te queres livrar. Do teu pecado te queres livrar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Almejas tudo maligno escapar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há
poder, sim, prova o pecador, ó, aceita o dom de Jesus. Vamos aguardar o instrumento. Seguindo. Queres com tua vaidade acabar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Vícios, paixões, queres tu dominar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ó, aceita o dom de Jesus. Teu coração queres purificar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Todas as manchas te podes tirar, seu sangue tem esse poder. Há poder, sim, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ó, aceita o dom de Jesus. Queres entrar no serviço real, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Queres também ser um servo leal, terás no seu sangue poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ó, aceita o dom de Jesus. Amém. Então nós vamos agradecer a Deus, né, irmãos, por mais esta ceia vitoriosa que nós acabamos de tomar. Querido Pai, nós te somos muito gratos, ó Pai, por esta vitória que nós estamos acabando de receber. A vitória pela estarmos aqui, Senhor, nesse propósito, nesse acordo. Ó Deus, ajuda-nos a continuarmos assim, ó Pai, diante de todos os problemas que aparecerão, das lutas que virão. Dê-nos graça para continuarmos nesse acordo. Nós te pedimos, ó Pai, com toda a nossa alma, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor continue nos dando a saúde, a graça do Senhor, ó Pai, para todos os nossos irmãos que acompanharam esta ceia através da internet. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te leve em paz para o seu lar, para a sua família. Nós estaremos aqui domingo, se Deus permitir. Domingo próximo. Aqui está a comunicação dos irmãos José Antônio e família em Cachoeira, irmã Divina em Piloândia, irmã Priscila em Paris, irmão Valdivino e família na Serra do Facão, em Fazenda Nova, a irmã Noemi e família em Diorama,
irmão Juversino e Aparecida em Diorama. Que Deus possa abençoar todos quantos nos acompanharam pela internet. Que Deus te guarde e proteja nessa graça. Amém. Só Ele satisfaz.